Afinal, o que significa a autonomia do Banco Central? Sua visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Deve ser votada hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, e tudo indica será aprovada a autonomia do Banco Central, fundindo-se as propostas 19 e 112 de 2019 que estão para votação na Câmara. Mas esse assunto não é unânime. Muita gente concorda, outros discordam, um terceiro grupo acha irrelevante. Fato é que essa discussão existe no Brasil há muito tempo e nunca conseguiu se avançar com isso, seja para aprovar tal autonomia, seja para descartar essa ideia e deixar isso para lá de uma vez. Existem argumentos para os dois lados, como é tradicional em política. A maior parte dos argumentos é completamente empulhação sem nenhuma lógica, como também é tradicional em política. O pessoal que é a favor diz que isso vai deixar o Banco Central mais independente e mais previsível, trazendo mais estabilidade financeira e mais investimentos para o país. É só comparar países que têm bancos centrais autônomos com aqueles que não têm. O que não é lá um argumento muito bom, porque como nós sabemos, não dá para comparar países. Existem inúmeros elementos adicionais que desqualificam qualquer comparação desse tipo. Além de lembrar que, embora seja verdade que a maior parte dos países do primeiro mundo tenham bancos centrais autônomos, vários não têm, como a França, Nova Zelândia e outros. O pessoal que é contra estica uma corda enorme para dizer que isso vai deixar o Banco Central na mão de banqueiros, porque hoje o presidente é alguém que veio do Santander e 4 diretores também vieram do mercado financeiro, o que é uma besteira, porque os cargos continuam sendo nomeados pelo presidente que ganhar a eleição. Eles só não podem mais ser demitidos a qualquer momento como é hoje. Então Ciro Gomes e Boulos podem ficar tranquilos, se eles ganharem a eleição no futuro, vão poder tranquilamente destruir a economia do país como desejam. Só vão ter que esperar 2 anos para fazer isso. Mas em compensação, o líder sindical sem qualificação alguma nomeado por eles também vai ficar mais 2 anos fazendo M depois que eles saírem do governo. Eu e a maior parte dos libertários fazemos parte do time que acha que vai fazer muito pouca diferença isso. Mas eu ressalto que a pouca diferença que vai fazer é sim positiva. Acho bom que o BC tenha autonomia, melhor do que não ter, embora faça pouca diferença, como disse. Por que é bom? Um risco que todos nós sentimos aqui no Brasil é que a cada eleição sempre tem os candidatos malucos com propostas heterodoxas na economia. A cada eleição aqui no Brasil é uma roleta russa com a nossa economia. Roleta russa geralmente com mais de uma munição no tambor. Vide Collor com seu plano confiscador de poupança, vide Dilma com sua nova matriz econômica. Esses malucos podem assumir e no primeiro dia do governo quebrar todo mundo. Pelo menos agora vão ter que esperar 2 anos para afundar a economia completamente. Não que não vão conseguir estragar a economia totalmente, mas pelo menos vai dar um tempo da gente estocar comida, preparar o nosso abrigo sobrevivencialista no meio da mata, antes do desastre completo. Bolsonaro apoia a autonomia seguindo Guedes. Mas mesmo na base de Bolsonaro tem muita gente que não gosta, porque hoje o presidente pode, se ele não gostar de alguma coisa que o presidente do Banco Central fez, simplesmente tirar ele. Promulgada a lei, não vai poder mais. Agora, para entender por que não muda tanto, precisamos entender como funciona hoje e o que muda. O Banco Central é um órgão técnico cuja função é controlar a inflação, controlar a moeda, manter a estabilidade da moeda. Ele é o dono daquela maquininha de imprimir reais que de vez em quando o pessoal liga e isso faz o preço do Bitcoin subir. Como já explicamos em alguns vídeos, você pode entender a quantidade de moeda em circulação como equivalente ao conjunto de bens e serviços disponíveis na economia. Por isso, imprimir dinheiro gera inflação. Agora você tem mais moeda, mais quantidade de dinheiro para os mesmos bens e serviços que estão no mercado. Então agora, naturalmente, cada serviço ficou um pouco mais caro porque equivale a uma quantidade maior de dinheiro. A questão é que a quantidade de bens e serviços disponíveis no mercado não é constante. Imagina-se que, com o passar do tempo, novos bens são produzidos, novas pessoas são treinadas, novas lojas abrem, a produtividade de todos aumente. Se a quantidade de dinheiro em circulação continuar a mesma, você teria deflação, o contrário. Isso não é algo bom porque cria um incentivo muito forte para a poupança. Se os preços vão cair amanhã, por que eu vou comprar alguma coisa hoje? Melhor esperar.
A tarefa do Banco Central, então, é controlar a maquininha imprimindo só um pouquinho de dinheiro para não gerar inflação, mas também não deixando acontecer a deflação. Lógico, essa visão é só uma simplificação. Dinheiro não é um equivalente direto de produtos e serviços no mercado, porque você tem que considerar o fluxo do dinheiro, a velocidade com que o dinheiro circula. E quando falamos em imprimir dinheiro, não é necessariamente rodar uma impressora de dinheiro. A maior parte do dinheiro hoje já é digital, o físico é apenas uma pequena fração. Além disso, o Banco Central também pode alterar outros parâmetros, como a taxa Selic, depósito compulsório e outros mecanismos que acabam impactando na reserva fracionária e afetando também a quantidade de dinheiro em circulação. Mas, via de regra, de forma simplificada, essa é a função do Banco Central: rodar a maquininha de imprimir reais na velocidade correta para não ter nem inflação nem deflação. Na verdade, seguindo as ideias keynesianas, um pouco de inflação é bom. Daí que você ouve falar que tem uma meta de inflação, que hoje é 4% e coisa e tal. A ideia é não deixar essa meta explodir, a ideia é não deixar a inflação explodir muito acima da meta, como já explodiu tantas vezes no passado, mas também não deixar cair abaixo disso. Portanto, o Banco Central é entendido como um corpo técnico. Sua função, em tese, independe do governo, das políticas e tudo mais. Só que isso, no final das contas, é impossível. Existe uma tentação muito grande para o governo para ele imprimir mais dinheiro. Afinal, ele é diretamente beneficiado por isso, pois recebe esse dinheiro primeiro, antes do resto da sociedade. Por isso, os socialistas, os partidos de esquerda, tipicamente não gostam de autonomia do Banco Central. Geralmente, ideais socialistas envolvem gastar dinheiro de forma descontrolada em planos malucos que resultam sempre na elite política do país super rica e o resto da sociedade na pobreza completa. Mesmo os socialistas de direita têm umas recaídas de proteção da indústria nacional que praticamente têm o mesmo efeito de marxismo no médio prazo. E veja, o que muda com esse projeto é muito pouco. Os presidentes e diretores do Banco Central já têm independência hoje para seguir a política econômica, perseguir a meta de inflação. O projeto muda algumas coisas bem questionáveis, na verdade. Logo de cara, com um objetivo. Hoje o objetivo do BC é estabilidade de preços, estabilidade financeira. Perfeito, é um objetivo claro e que as coisas estão ligadas. Mas o PL19, o mais provável de ser aprovado, coloca como objetivo secundário do Banco Central fomentar o pleno emprego, o que é um cavalo de Troia. Lembra aquela parte sobre proteger a indústria nacional, que é mais ou menos um tipo de marxismo? Esse mero objetivo secundário pode acabar levando a uma contradição na hora de decidir, porque a estabilidade pode estar em confronto direto com a ajuda a empresas nacionais. E lógico, é isso que quer dizer fomento ao pleno emprego. Eles só não escrevem ajudar a indústria nacional porque ficaria feio na lei. No mais, os cargos todos continuam sendo indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado, como já é hoje. Apenas não podem ser mais retirados antes do fim do mandato desses. Propositalmente, os mandatos dos diretores e presidentes do BC cobrem mais de um mandato presidencial, para o presidente novo ter que esperar um pouco antes de colocar alguém diferente no lugar e fazer aquela M tradicional na política. Lógico, o presidente e os diretores não podem ser demitidos, a menos em algumas situações lá na lei, pedido de demissão, condenação judicial e etc. São só essas alterações. Isso de fato não faz ninguém independente, porque como os diretores do BC e o presidente podem ser reconduzidos, é interesse deles babar o ovo do presidente para ganhar essa recondução. Faz pouca diferença no final das contas, embora, lógico, ter algum entrave seja positivo. Agora, qual seria realmente a visão libertária sobre um sistema monetário? Simples, não precisa de banco central, basta usar uma moeda deflacionária normal como o Bitcoin. Você pode demitir o Banco Central inteirinho sem nenhum problema. Ah, mas no passado haviam crises enormes, foi o Banco Central que amenizou tais crises, dizem alguns liberais por aí. Sim, haviam crises porque a condução da moeda era feita pelo governo. Ou seja, a mesma besteira que o Banco Central faz hoje era feita pelos políticos. Sem dúvida alguma, era muito mais suscetível a políticos fazerem besteira. O Banco Central trouxe sim mais estabilidade porque, pelo menos num primeiro momento, são critérios técnicos. Mas o BC continua sendo parte do governo, então continua sendo política, as crises continuam acontecendo. Além disso, o objetivo do Banco Central continua sendo pouca inflação.
como se isso fosse uma coisa boa. Não é. O Banco Central continua tendo critério político porque essa pouca inflação é boa, porque é boa para o governo. O ideal é deflação mesmo. Quantas vezes você já não ouviu a frase de que o brasileiro poupa pouco? Lógico, o brasileiro não é otário, com inflação mesmo de 4% ao mês, melhor torrar a grana toda em cerveja mesmo, porque você não vai ter mesmo um investimento que pague mais do que isso daqui a um mês. Deflação é positivo para a sociedade, incentiva de fato a poupança, facilita as contas. Só é ruim para o governo, que não consegue colher o imposto inflacionário. Lembra que eu expliquei que a inflação é bom para o governo, ele sempre se dá bem por receber essa grana inflacionada primeiro. Então é isso, a autonomia do Banco Central é bom, mas é quase um detalhe que faz muito pouca diferença. A solução mesmo, que certamente vamos chegar lá, é acabar com o Banco Central, converter o quanto antes todas as reservas brasileiras no exterior em Bitcoin, enquanto o valor do Bitcoin está baixo, estabelecer uma moeda lastreada em Bitcoin aqui no país, sei lá, com notas de 10, 20 ou 50 satoshis, lastreados em Bitcoins guardados pelo governo. Lógico, isso seria o melhor, mas pensa bem, já que vai fazer isso, por que não usar o Bitcoin direto? Tira esse intermediário chamado governo, que ele só atrapalha. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Billy Viana e Junior Becker, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!